proativo, no sentido de ter os dados, os anos. Essa preocupação, essa apresentação vai ser enviada para vocês, alunos, e os professores fazerem consulta e tirarem dúvidas, tá? A professora Luciene caprichou, fez uma apresentação bem lúdica, bem dinâmica, que você vai conseguir ver na coloridinho, aonde foi o que mudou. Então, esse aqui vai ser um pouco mais informativo, mais formativo. Tá? Então, o nosso curso ele foi criado em 2007, né? Então, ele teve essa aprovação do Conselho Universitário em 5 de outubro de 2007. E o nosso projeto pedagógico ele foi, em 2009, aprovado pela Câmara de Graduação. E como que sempre foi e se mantém, tá? Isso se mantém no nosso projeto. O que foi desde da sua criação e o que nós temos hoje, a nossa missão do curso, que a gente visa difundir os conhecimentos científicos, tecnológicos e culturais, e a gente tem que ter uma formação de indivíduos críticos, éticos, com base científica sólida e humanística, comprometidos com as intervenções transformadoras na sociedade. Toda universidade, gente, toda nossa formação, ela tem uma responsabilidade social. A gente não faz um curso só para ser, a gente retorna para a sociedade. Né? Então, e com isso promove o desenvolvimento econômico, a diminuição de desigualdade social, a redução das assimetrias regionais e o desenvolvimento sustentável. Então, a gente trabalha com todas essas linhas de atuação. E aí, só para vocês, na verdade, começa daqui para cima, né? Então, houve uma solicitação do colegiado lá em 2021. Né? O colegiado ele entrou com um pedido de reforma curricular, do projeto pedagógico, e aí ele passa por toda uma tramitação dentro da UFMG. Então, ali naquele momento, havia um núcleo docente estruturante que já estava trabalhando em cima, e durante todo esse período de 2021 até hoje, várias formações, tanto do colegiado, tanto do núcleo docente estruturante, trabalharam em torno do nosso projeto pedagógico final. E aí, a gente teve a reforma curricular aprovada, no parecer da Câmara de Graduação em agosto de 2023. O nosso projeto, ele passa pela Câmara, na verdade, é um parecer, há um parecer feito em que ele sugere a indicação e ele é aprovado em 2023, 10 de agosto de 2023. E nessa aprovação, a própria Câmara de Graduação sugere a alteração do nome do curso, em vez de ser curso tecnológico, curso de tecnologia superior de radiologia, curso superior de tecnologia e radiologia, para só radiologia. Porque no INEP, quando você vai lá no MEC, já vai estar escrito modalidade tecnológica. Então você não precisa ter essa redundância. Então a gente vai chamar radiologia, a gente já falava de forma informalmente de radiologia, agora formalmente. Então em 27 de agosto de 2023. E aí, como que vai ser a vigência? Apesar de já ter sido aprovada, a vigência ela pode ser imediata, tanto do regulamento quanto do PPC. Só que em reunião colegiada, nós decidimos que vai ser a partir de 2024, o primeiro semestre. Para quê? Para que tenha essas adequações, esse processo educativo, tirar as dúvidas. E aí a gente vai ter a migração do regulamento. Ela é automática para todos os alunos. Alterando o regulamento, ele já se estende a todo mundo. Não existe uma migração seletiva. Regulamento é igual qualquer norma da UFMG. Quando ela coloca uma resolução, é para todo mundo. Então, é nesse caso, os nossos regulamentos, que vão substituir nossas resoluções, eles já vão ser automaticamente para todos os alunos a partir de 2024/1. Então, fiquem atentos, ele vai estar lá presente no nosso site do SEGRAD, do curso. A migração do projeto pedagógico, ele já não é assim, porque quando o aluno ele é aprovado, ele entra, então pensa naquele aluno que já está quase formando, ou aquele aluno que já está mais da metade do curso dado. E aí acaba que algumas disciplinas saem, outras entram,
Então, aí sim a gente precisa de pensar na migração. Quem migra e quem fica, tá? Bem, então, a migração automática, ela vai ser para todos os alunos que ingressaram no curso da radiologia em 2022/1, 2022/2, 2023/1 e 2023/2. Bem, aqueles alunos que estavam matriculados em disciplinas do quarto período e que em 2023/2 ficavam agora nesse semestre do quarto período, eles estavam com ingresso anterior a 2022, então alunos que ingressaram em 2021, 2019, 2018, que estavam fazendo disciplinas no quarto período ainda, a gente fez uma análise caso a caso, tá? E aí, esses alunos vão receber um e-mail do colegiado dizendo que vocês vão receber. Na verdade, todos os alunos, né, que irão migrar vão receber um e-mail do colegiado informando, né, que eles fazem parte, né, da nova turma, do novo processo, do novo projeto pedagógico e que eles têm que se atentar na hora de fazer as matrículas, tá? Bem, então é muito importante que vocês mantenham seus e-mails ali no sistema atualizados, porque a gente pega, quando a gente envia, a gente pega aquele que está lá no sistema. Então, se você está com algum problema naquele e-mail, por favor, informar no SEGRAD, tá? Bem, então como que vai ser a reestruturação dos percursos curriculares? Não houve alteração de tempo, de carga horária total. Então, tudo mantém a mesma carga horária e o tempo padrão de 8 semestres. Ele se mantém. A única coisa que a gente teve que fazer uma adequação é com a norma geral de graduação do UFMG. Então, ele pede que a estrutura curricular do curso, ela tem que ter sempre um núcleo específico, complementar, geral e avançado. Então, tem que ter no mínimo ali um nível específico e um segundo núcleo de integralização. Então, aqui a gente tem, né, antes era tecnologia, radiologia, formação livre, e aí a gente tinha um segundo percurso com formação complementar aberta e formação livre. Agora não, a gente teve a inclusão de um segundo percurso, que a gente inclui o núcleo avançado e o núcleo complementar. Então, a gente vai entender um pouquinho mais, né, a Luciene vai abordar um pouquinho mais isso com vocês. Bem, e para integralizar, gente, a gente vai ter que olhar muito qual é a carga horária, né, de cada tipo, né, de modalidade que a gente tem. Então, dentro do núcleo específico, a gente tem os obrigatórios, vocês podem ver que na proposta, nas obrigatórias, a gente tem um aumento, né, de quantidade de carga horária obrigatória. E quando a gente vem aqui para os optativos aqui e na parte de formação complementar e de formação livre, houve uma pequena mudança. Tá? Inclusive a professora Luciene, ela vai mostrar isso para vocês lá coloridinho, não é isso? Então eu não vou muito me adentrar aqui. Mas o importante é vocês entenderem que quando você vê a carga horária final total, ela está ali a mesma. Vai variar. Os estágios também, total a mesma, tá? Porque eles são obrigatórios. Bem, é importante a gente sempre lembrar disso aqui, que a gente já fez essa campanha educativa do colegiado, mas ainda continua chegando para a gente pedido. Então eu vou pedir, carga horária excedente de formação livre não pode ser convertida em carga horária de optativa. Nem o contrário, carga horária excedente de optativa não pode ser convertida em carga horária de formação livre. Isso, gente, não é eu, ou Luciene, ou Luciana, que determinamos isso, é a Prograde. Então, a Prograde fez esse reforço de orientação. Porque quando a gente fala de optativa, faz parte do núcleo específico. E a formação livre, ela não faz parte do núcleo específico. Então, são núcleos diferentes. Então, a gente não pode completar uma da outra, senão perde a sua finalidade. Tá?
Então, a partir de 2024, fiquem atentos quem vai formar no primeiro semestre de 2024, para na hora de fazer a matrícula, se estiver faltando formação livre, não esqueça de se matricular, tá? Ou vice-versa. Bem, o que acontece? Isso aqui já é para todo mundo, porque a gente teve uma resolução, né, em 2018 do MEC, do Conselho Nacional de Educação, lá atrás, em que ele disse que toda a formação universitária tem que atender a formação extensionista. Então, a gente tem que ter obrigatoriamente ali um quantitativo mínimo de 480 horas de extensão quando a gente forma, né, no total do nosso curso. Bem, os alunos, então, o que a gente fez, né? Então, qual foi a estratégia pensada na época pelo núcleo docente estruturante, colegiado e que se manteve? A gente pensou em linkar algumas disciplinas que são da área da saúde para fazerem parte do projeto que a gente tem de extensão, que é o Aproximando as Vivências da Radiologia no HC. Então, algumas disciplinas elas vão integrar, vão fazer parte desse projeto, e aí a gente vai fazer algumas atividades, como campanhas educativas, orientações, algum tipo de atividade extensionista dentro da disciplina para atender essa carga horária. E aí a pessoa vai falar assim, mas professora, então essas são as disciplinas: mamografia, medicina nuclear 2, tomografia computadorizada 2 e tecnologia radiológica 2. Aí o aluno fala assim, professora, mas isso serve para quem? Para todo mundo. Ah, mas eu já fiz a disciplina. Se você já fez, ok. Automaticamente o sistema entende que você já cumpriu aquela formação extensionista. Se você não cumpriu ainda, vai fazer a disciplina, saiba que em algum momento, durante a disciplina, o seu professor orientador da disciplina, que é o docente da disciplina, vai desenvolver uma atividade extensionista com vocês. Então, por exemplo, a gente, só para vocês terem uma ideia de como que isso é importante, a gente tinha aqui campanhas de Outubro Rosa, a gente teve também o Dia Internacional da Mulher, em que a gente fazia campanhas de mamografia, que foi feito dentro desse projeto de Aproximando as Vivências. Faltou braço. Chega um momento em que a gente não tem alunos, suporte, professores suficientes para fazer. E a gente sabe que a área da saúde ela tem muitas campanhas que podem ser educativas, que podem ser desenvolvidas ali durante o seu curso. Isso é só uma das formas, tá? A gente tem várias formas de atuar de forma de extensão. Então aí a gente vai, a partir dessa apresentação de vocês, a gente vai conversar com os professores, vai se reunir com os professores dessas disciplinas. Alguns já fazem parte, né? A Thalita, ela já faz parte da mamografia, já faz parte desse projeto de extensão nosso. O professor Rodrigo também já faz parte desse projeto de extensão nosso. E aí agora a gente vai integrar os demais professores. A Adriana também, do TEC 2, já faz parte do projeto de extensão. E a gente vai integrar esses outros professores e a gente vai desenvolver estratégias aí para essa formação. Tá ok? Então pode ficar tranquilo. No semestre começar, até lá o professor a gente já vai ter pensado em formas de atender essas demandas aí. Então, o projeto de assistência na radiologia, aproximando as vivências da universidade, Hospital Público da Unidade, e ele tem a campanha de mobilização que é a tecnologia e radiologia de mãos dadas à sociedade. Então, essa campanha foi sugerida e promovida pelo núcleo docente estruturante e colegiado da radiologia. Tá? Então, a gente vai atuar conjunto em parceria. Então, gente, está vendo que quando vocês cumprirem, e aí eu vou falar. Ah, professor, como é que eu vou ganhar essa carga horária de extensão? Eu tenho que ser aprovado na disciplina. Então, a partir do momento que eu fui aprovado na mamografia, eu tenho essas 60 horas aí na formação de extensão. Ah, eu tenho aí medicina nuclear 90. Mas para isso eu tenho que ser aprovado e desenvolver as atividades de extensão propostas. Tá bom? Faz parte do conjunto todo, senão não tem aprovação.
Inclusive, isso foi uma dúvida. Se o aluno fizer tudo da disciplina e não fizer a parte de extensionista, reprovação. A Prograde foi muito enfática que tudo anda junto. Então, vamos ficar atento aí, tá? Não acha que só se eu fizer as provas tá valendo, não, tá? Só lembrando, gente, que ao final eu vou fazer a apresentação. Anotem as dúvidas de vocês, por favor. Depois a Luciene vai fazer a apresentação dela e ao final nós vamos fazer uma mesa redonda aqui, colocar um pezinho com as cadeirinhas, para tirar as dúvidas aqui de vocês em relação a tudo que foi falado, tá? Então a gente vai deixar as dúvidas para o final, depois das duas apresentações. Porque pode ser que eu fale alguma coisa e fique uma dúvida quando chega a apresentação da Luciene, seja sanada, tá? Então a gente vai guardar as dúvidas para o final. Então, a gente teve ali agora oficialmente, né, porque a gente já havia algumas disciplinas incorporadas no nosso curso, como citologia, por exemplo, e que ela ainda não estava no nosso projeto pedagógico oficial. Então, ela agora faz integra e todas essas. Aí pensa assim, não, criou isso tudo? Na verdade, é porque a gente às vezes tem que atender, na hora que você cria a disciplina no sistema, cargas horárias, distribuição de carga horária, mais de um professor faz aquele estágio, quer carga horária do estágio. Então não se preocupe, não está querendo dizer que tem coisa nova aqui que você já não conhece, são coisas que a gente já estava vivenciando aí, tá? Então não tem nada que assuste vocês. A gente já tinha estágio na forense, a gente já tem estágio na radioterapia, aqui não mudou, só mesmo porque quando você atualiza o sistema para vocês fazerem as matrículas, eles têm que ser criados, tá? Então, isso tudo, gente, precisa ser criado com participação de liga, né? Então, essas cargas horárias, tudo isso é só para poder depois lançar no sistema. Vocês vão ver que no novo regulamento, por exemplo, a gente alterou, né, tanto a forma de modalidade de crédito para ligas acadêmicas e diretórios acadêmicos e cargas horárias distintas. Então, a gente precisa de ter isso lançado no sistema. Mas, por exemplo, o processamento de imagem já existe, só que ela não tinha que ser, né, formalizada no sistema. Então, tantas outras formas, como a gente lançar a CC, né, que agora é a AC, atividades visuais, né, então a gente precisa aí de ter essas disciplinas criadas para se fazermos os lançamentos, tá? Então, tudo isso é uma realidade já existente e que a gente só precisou formalizar no sistema, tá? Bem, vamos entender só o que talvez tenha sido mais alterações de período. Então, a disciplina de fisiologia e biofísica, ela vai do primeiro para o segundo período. A introdução à informática, ela sai do segundo e vai para o primeiro. E a patologia geral do segundo para o terceiro. O que é isso, professora? Quando a gente pensa que na carga horária do aluno, o que uma disciplina vai casar na outra, então a gente entendia que algumas necessidades de requisito, necessidades de entendimento do aluno e cumprimento de carga horária mínima. A informática tem, por exemplo, que para o primeiro período, que a gente tem que ter uma carga horária mínima ali no primeiro período sendo ofertado. Então a gente teve que fazer essa alteração. Bem, depois eu vou explicar como que a gente vai fazer essas migrações, tá? Então, assim, mas você vai fazer comigo de informática, que eu já fiz, já passei do primeiro período, estou lá no segundo, no terceiro, não fiz informática ainda. Calma que a gente vai chegar lá. Essa parte ali já está no finalzinho, eu vou explicar. Mas isso tudo a gente vai ter um processo de transição em que os alunos que ainda não fizeram essas disciplinas e já passaram desses períodos vão poder fazer, tá? Gente, só um minutinho. Vamos prestar atenção, silêncio, porque eu que estou aqui na frente está incomodando, imagina quem está aí atrás, tá? Eu acho que são informações importantes, então queria pedir silêncio para o pessoal Gente, ajuda aí, por favor. Ô, gente, olha só, eu entendo que, não sei se vocês estão discutindo sobre a temática, anotem as dúvidas que a gente vai falar mais tarde, só não fala junto,
porque senão confunde. É muita informação. Vocês vão ver que a documentação é muita informação. Se vocês estiverem discutindo um ponto lá atrás, vocês já vão perder 3 pontos para frente. Então, anota e a gente discute daqui a pouco, tá bom? Alteração da carga horária. Aí o pessoal pode pensar assim, não, mas reduziu de 240 para 120? Não, é só porque a gente tem a distribuição de professores de carga horária. Então, os estágios continuamos tendo estágios de 240 horas, mas alguns a gente precisava de ter de 120, tá? Alteração de natureza, né? Então a gente passou, né, das radiações dos processos da indústria, que é aquela disciplina que a gente tem lá no finalzinho, né? Ela passou de optativa para obrigatória no 5º período. Por quê? Porque a gente entendeu que a gente precisava de ter uma multidisciplinaridade, uma formação mais específica, porque senão fica muito concentrado na área da saúde. E faltava, né? Tinha essa necessidade de caracterizar, de ampliar mais. Mas como obrigatório, porque o aluno daqui, ele às vezes ele não faz por medo de achar que às vezes, não, isso não é para mim, mas às vezes a gente conhecendo a disciplina, você fala, olha, é uma área de atuação interessante, me interesso, gostaria de ver mais sobre. Então, por isso que o curso, ele tem que ser amplo o suficiente para te mostrar todas as possibilidades de atuação. Porque senão, se eu for só escolher, claro que a gente vai na área que a gente gosta, né? Mas aí a gente esquece que tem outras áreas que a gente às vezes nem sabe que existem, que tem demanda e que são ótimas e que se a gente não conhecer, talvez a gente nunca vai saber se gosta. Pesquisa clínica, que era obrigatória, passou para optativa, porque como o nosso curso ele é de modalidade tecnológica, aquele aluno que tem aptidão, que tem afinidade com a pesquisa, que gosta de iniciação científica, que gosta de se desenvolver nessa área, ele fala, vou puxar pesquisa clínica para mim, porque eu quero fazer mais pesquisa em relação a isso. Vocês entendem que é diferente do campo de atuação. A indústria, a gente está apresentando o campo de atuação, nosso curso modalidade tecnológica, que é diferente de quando eu vou atuar na pesquisa clínica, que você vira e fala assim, olha, eu posso ou não, né, querer fazer um mestrado, um doutorado, seguir minha vida acadêmica e desenvolver pesquisa, que também é uma área bem legal para quem gosta. Fica a sugestão aí mesmo, nós estamos dando optativa para vocês fazerem. Bem, alteração de nomenclatura, né? Então, só por formas mesmo, né? A gente teve algumas mudanças de nome, mas se manteve, né? O curso não quer dizer que vocês vão ter que fazer de novo, não. É só mesmo alteração de nome no sistema e quando sair aí o histórico de vocês, tá? Regras de equivalência também. Então, a anatomia humana radiológica do MOF, ele vai passar por um IMA para um número, né, a criação de uma disciplina dentro do departamento de anatomia e imagem que vai ser criada aí na hora da matrícula de vocês, tá? Então, ela estava na morfologia, vai vir para o departamento de imagem. No modalidades à distância, no nosso curso, a gente tem emprego pacífico das radiações ionizantes, legislação, né, da que vem da Anvisa, gestão empresarial e fundamentos de Libras, tá? Dessas aqui, gestão em Libras optativa e emprego pacífico e legislação obrigatórias, tá? Sobre a questão da modalidade à distância, gente, é importante dizer que às vezes fica complicado a gente falar a questão de presença, né? Porque essa modalidade à distância, o professor coloca, né, as atividades no Moodle, e aí o aluno, ele pode entender que em algum momento ele, né, vai deixar para fazer tudo no final. Só que o professor, ele coloca um tempo para você desenvolver no semestre, justamente para não acumular, para ele também poder fazer as suas correções e também para ver se você está tendo um acompanhamento. Se você tiver alguma dúvida, você vai encaminhar para o professor enquanto a disciplina está correndo, né? E também isso ajuda até a entender se você está presente na disciplina ou não, porque às vezes vem pedido de trancamento para a gente, vem pedidos de... E aí o aluno nunca nem postou uma atividade naquela modalidade à distância. E aí é como se ele tivesse ficado ausente todo esse período.
Então, fique um pouco atento. Então, às vezes um aluno pede, por exemplo, regime especial. Mas aí ele pede regime especial, mas é nessa disciplina, porque no regime especial você não pode ter tido, para pedir regime especial, você tem que atender toda a resolução, né, todos os critérios da resolução, e você não pode ter sido reprovado por falta naquela disciplina. E aí, às vezes, se você não fez nenhuma atividade na modalidade de distância, é como se você não tivesse feito, se você não tivesse presente, né? Então, aí fica até mais difícil na hora da gente fazer essa análise, tá? Alterações de pré-requisito, tá, gente? É só dizendo que isso aqui já era algo que a gente já estava solicitando, mas é importante a gente cobrar, porque alguns estágios, né, a gente formalizar. Então, proteção radiológica em alguns estágios, né, como radiadores, densitometria. Tinha aluno que às vezes estava fazendo radioproteção e pedia para a gente fazer densitometria. Então, assim, a gente está fazendo a disciplina e pede para fazer. Então, a gente já tem que ter concluído a disciplina para fazer o estágio, tá? Bem, então aqui tem algumas, né? Então você tem que ter concluído medicina nuclear, pelo menos a 1 para você fazer a medicina nuclear. E aí vocês vão ver que nada mais é do que a gente já fazia antes. Então, assim, nos estágios, vocês quando forem observar, aí vocês vão ver que geralmente tem a disciplina que está vinculada ao estágio e quando ela não está, ela está relacionada à radioproteção. Então, aí, só para vocês entenderem aí como que está aqui distribuído. Então, você fazer ressonância, você tem que ter pelo menos ressonância 1. Bem, emenda. Então, aqui, na verdade, a gente tem a mudança na informática da emenda dela. Então, a emenda da hoje, que vai ser agora registrada, vai ser os conceitos de rádio e software que se mantém, mas a representação de informação, só que a gente vai ter já uma introdução ao processamento de imagens digitais ali. Então, tiramos aquela parte que tinha de Word, Excel, né, de informática básica, e a gente já vai iniciar a introdução de processamento de imagem, tá? A ética, gente, a gente já está aplicando essa emenda, né? Quem são os alunos de ética nos últimos anos já percebem que a gente está abordando relações étnico-raciais, direitos humanos, humanização da saúde. Por quê? Porque são coisas que a gente tem algumas resoluções do MEC em que nos pede para a gente tratar alguns assuntos dentro das disciplinas da universidade. E aí, por exemplo, essa das relações étnico-raciais e direitos humanos, ela é obrigatória, e outras que a gente foi percebendo que faz parte hoje das reflexões atuais, né? Então, contextualizadas aí, é o que a gente fala do estado da arte. Bem, essas disciplinas aqui, pode parecer que é um monte, né, de disciplina, na verdade, algumas eram tópicos, programas, que igual eu falei com vocês, que era só questão de como estava no sistema para lançar, e aí eles foram refeitos de outra forma, tá? Mas aqui, então, por exemplo, a gente falou, o MOF da anatomia foi excluído, mas é porque agora a gente vai ter uma da lima, não é que a anatomia foi excluída, tá? Agora, realmente, então, políticas da saúde, a gente já não oferta mais dentro do curso. Mas aí o pessoal fala assim, professor, mas eu quero fazer políticas da saúde, eu acho ótimo. Você pode fazer como formação livre e buscar em outros cursos. E aí você busca essa disciplina em outros cursos e faz, que vai ser muito da gestão, tem muitos cursos assim, que você pode, ou disciplinas assim, que você pode puxar e como formação livre para a gente, tá? Primeiros socorros, a mesma coisa. O nosso curso ele não vai mais ofertar primeiros socorros. A gente não tem professores, né, dentro do nosso curso para dar essa disciplina de primeiros socorros, porque não é o foco do nosso curso. Nós não podemos fazer assistência, né? Então, geralmente é o pessoal da enfermagem que é habilitado a ser feito. Então, a gente sempre tinha que pedir professores externos para fazer, e isso estava gerando essa dificuldade de entendimento de qual que era realmente a natureza do curso. Então,
quer dizer que vocês não podem fazer primeiro socorro? Vocês podem. Vocês podem buscar fazer primeiro socorro em outros cursos e depois pedir para validar com informação livre, não tem problema nenhum, tá? A gente só não vai ofertar dentro do nosso curso, tá bom? Ah, professor, e aqueles alunos que não vão migrar e ainda não fizeram o primeiro socorro? Calma, que daqui a pouco eu conto. Ah, não, vou contar, mas eu acho que eu não coloquei não, então vou já contar de uma vez. Aqueles alunos do primeiro socorro que não fizeram ainda e que já estão lá na frente e que não vão migrar, aqueles alunos que não vão migrar, que estão lá na frente dos primeiros socorros, a gente vai ter a abertura da matrícula, mas na matrícula vocês não vão conseguir fazer na primeira fase. Nós vamos fazer manualmente, inseri-los manualmente na segunda fase. Tá? Então lá vocês podem tentar fazer o primeiro socorro, porque senão podia dar confusão. Aquele aluno que vai migrar ia pegar a vaga daquele que não vai migrar. Então a gente optou para não fazer essa confusão, né? de deixar fechada. Ela vai estar lá apresentando primeiros socorros, mas ela não vai estar para vocês fazerem. A gente vai inserir vocês na segunda chamada, tá? Bem, então aqui são as atividades. Bem, e as atividades acadêmicas complementares, que são as AACs, né? Até então a gente estava usando o termo AACCs, né? E aí foi mudado de nome pela Provarte, então agora é atividades acadêmicas complementares, AACs. Então, a gente tem várias possibilidades aqui de atividades que um aluno pode fazer e ganhar ponto, né, carga horária, como se fosse optativo. Então, a gente tem para bater na sua carga horária optativa. Depois, lá no regulamento, vai explicar mais. Então, a gente tem desde iniciação à pesquisa, iniciação de extensão, participação de eventos, formação complementar à distância, publicação de artigo. Então, tudo isso aqui a gente já contempla, né? Aí a gente tem como curso de formação complementar presencial, de formação, mobilidade acadêmica, aqueles alunos que vão, né, para outro lugar. E o regulamento do curso. Quando a gente fala do regulamento do curso, vocês vão ver que ele é bem tranquilinho de ler. E no artigo 1º ele já fala: nosso curso é noturno, modalidade tecnológica. Os estágios curriculares, eles são obrigatórios, eles possuem um fluxo contínuo, só que a Prograde nos deixou bem claro que no período não letivo a gente tinha que ter um cuidado de termos professores que não estivessem de férias para poder atender a parte de orientação. Então, tanto que vocês viram que teve uma chamada especial agora para estágio em janeiro. Então, a gente vai abrir essas chamadas especiais fora do período letivo para atender aquele aluno que às vezes ele só tem as férias, que ele tira as férias do serviço para poder fazer estágio. Então, a gente vai focar, porque os outros que têm mais disponibilidade, a gente tem mais de 100 vagas, né, professor Luciano? Durante todo o período letivo. Então, o aluno que não fizer estágio, aquele que tem disponibilidade, não vai fazer porque que não quer se programar. Porque a gente tem mais de 100 ofertas durante o período letivo. Mas a gente vai dar prioridade para aqueles nesses estágios especiais de janeiro, para atender aqueles alunos que a gente sabe que trabalham, que às vezes tira aquele período ali para tentar cumprir a sua carga horária, tá? Então a gente vai priorizar esses alunos agora para a gente abrir uma chamada. E aí, como a gente precisava de um professor não de férias, do colegiado da moderação, eu vou estar lá, mas no finalzinho ali eu entrarei de férias, mas o colegiado, de forma muito gentil ali, de mão dada, todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém, né, colegiado? Ninguém solta a mão de ninguém, eles vão cobrir no sentido de alguém precisa falar alguma coisa, porque a gente espera que não, porque estágios ocorrem muito tranquilamente, mas se precisar de procurar alguém, tem aquela pessoa de referência na minha ausência, tá?
Bem, então, o número de vagas aqui estabelecidas do colegiado, ela é permitida a escolha. Então, percurso escolar. Eu quero decidir meu percurso escolar. Você tem até o terceiro período letivo para fazer essa escolha. Está lá no artigo 4 do regulamento. E aí a pessoa fala assim, mas eu quero um núcleo avançado. Lá no artigo 6 fala, você pode fazer máximo de 20 créditos, mas você tem que procurar um programa de pós-graduação. Não somos nós que procuramos, tá? É o discente que procura. E tudo, gente, o regulamento, o que é o regulamento? O regulamento é o como fazer. Como fazer um PPC. Ele é a receita. Você tem que fazer o requerimento tal, segurar tal, fazer isso. Ele te explica os caminhos que você precisa fazer. Tá? Então lá está tudo certinho. Então vou ligar lá no colegiado, lê o regulamento antes. Está tudo lá. Aí, se tiver dúvida, vocês podem entrar em contato com o colegiado. Porque é uma pressa, gente. Às vezes a gente mal possa até e já começa a chegar. Pergunta. Fica calma, respira, lê lá. Se tiver dúvida, mantém. Porque às vezes acontece a gente errar alguma coisa, né, em algum momento. Então é sempre válido quando os alunos falam, olha, parece que no sistema, que às vezes a gente lança aqueles formulários no sistema, né, para os alunos enviarem, às vezes pode dar algum erro ali. Então a gente agradece quando vocês nos informam para a gente saber que está tendo algum erro. Mas, no mais, parte de normatização, o que eu tenho que fazer? Então a gente tem no artigo 7, no capítulo 2, só falando das atividades complementares. Então fala que, gente, é só durante o período que o estudante estiver matriculado e ativo, tá? Eu fiz trancamento total. Ou eu fui excluído do sistema. Naquele caso, às vezes acontece o aluno ser excluído por não ter completado a frequência mínima, cagar na vida, aquela coisa toda. E aí ele fez um curso, foi num evento, fez uma publicação naquele período. Naquele período em que ele não está ativo a matrícula dele, a gente não pode considerar, tá? E outra coisa também, porque, gente, é muito difícil a gente fazer controle. Às vezes o aluno junta toda a documentação dele na hora de formar. Aí ele chega com o certificado lá de 2010. Estou brincando, isso tudo que a gente tem, mas ele chega lá de 1900 birosquinha lá. E aí o que acontece? A gente vai ter que computadorizar, né, fazer toda a análise daquela documentação. Então, a gente colocou, estipulou, o aluno ele pode pedir certificado, porque todo semestre a gente abre. Todo semestre o colegiado abre um períodozinho lá para vocês inserirem no mundo os certificados para a gente analisar. E aí a gente vai aceitar até 3 semestres letivos, tá? Retroativo, só. Passou disso, 2 anos depois, 3 anos depois. Gente, eu peço isso também com relação ao estágio. O estágio vale naquele semestre. Relatório, depois que o semestre fechou, um ano depois ela entregando relatório de estágio. Não faz qualquer sentido. A coisa da orientação do estágio se perdeu. Porque a ideia é a gente acompanhar vocês até o final, entender o relatório, a gente se unir, e de repente falar um sono, um ano depois eu chego com o relatório. Eu fiz. Fica até difícil para a gente ter esse comprobatório. Então fiquem muito atentos a isso, por favor. São consideradas as ACES no curso da radiologia, então estão aqui todas atividades de iniciação docência, participação de eventos, curso de formação complementar, publicações, participação de liga, o tanto que está aqui na representação estudantil, estágios não obrigatórios, está aqui. Aí é o seguinte, tem uma excepcionalidade. Até então, na resolução passada, os alunos que apresentavam o TCC ganhavam crédito. Isso, gente, foi lá atrás, quando a gente não tinha muitas possibilidades do aluno poder ter crédito, de carga horária de optativa. Hoje não, hoje a gente já tem tanta possibilidade dentro da universidade que o aluno rapidamente completa, estoura todos os limites, porque para cada um desses tem um limite, tá? E aí ele estoura. Então tem uma excepcionalidade, Então, os alunos que estavam no TCC1 matriculados em 2023/2, se eles defenderem até 2024/1,
eles ganham esse crédito. A partir daí, no defendido, defender /2, não ganha mais crédito não, porque daí a resolução não está vigente aqui, o regulamento, a gente está abrindo essa excepcionalidade, tá? Porque tem aluno que já está no finalzinho e está contando com isso. Então, a gente aqui finalizando, a informática, só algumas mudanças rápidas, tá? A informática, ela vai passar para sextas-feiras. Então, a informática, ela vai estar os 4 horários da sexta-feira, ela vai ser ofertada no primeiro período, mas como a gente tem alunos remanescentes e do segundo período, que estão chegando, vai ter uma segunda turma ofertada. A gente pede para que vocês se programem para, durante esse ano de 2024, primeiro semestre, segundo semestre, fazerem, quem ficou para trás, né, da informática, fazer a informática. Então, você está lá no terceiro, está no quarto, está no quinto, se programa na sua matrícula, porque essa segunda turma, a gente não está planejando ela para 2025. A gente está planejando ela para 2024, um semestre /1/2. Então, se programem na hora de fazer a matrícula, aqueles que não fizeram, aqueles que estão lá na frente, terceiro período, quarto período, segundo período, que é essa segunda turma. E nós vamos ter a divisão aí dos professores Alexei e Daniel Calheiros aí na disciplina de informática. A ética, gente, a gente saiu das sextas-feiras, aí com esse planejamento de disciplina, nós vamos para terça-feira, os 2 últimos horários. Nós continuamos no segundo período, e aí a Adriana não estará mais conosco, será só eu. Porque a Adriana vai para a metodologia científica, de pesquisa científica, e aí as aulas vão para sexta-feira, de 7 às 8h50. Elas estão na sexta, hoje, nos 2 últimos horários. E aí, como a Adriana é a professora de TEC 2, também, então é nas quartas-feiras e sextas-feiras, então ela ia pegar a disciplina que era de 7 horas, passar para outras 10h30 de TEC 2, tá? Então, ela inverteu esses horários. E só para avisar para vocês que tomografia vai continuar nas segundas-feiras, mas eu vou assumir a disciplina a partir de agora. Então, quem ainda for fazer tomografia, vai trombar comigo aí. E aí a gente tem um pouco de paciência comigo, eu estou pegando essa disciplina, né, gente? A gente sempre fala, né? Mas é isso, a gente vai trabalhar junto aí para dar um melhor. Bem, acho que no mais, maiores dúvidas, informações, resolução, nós vamos mandar para o e-mail de vocês, tá? Se vocês estão com o e-mail de vocês desatualizado,